Eu li um livro há muitos anos atrás que eu achava que ele ia me dar a pílula mágica. Ah, sim. E ele começou no primeiro capítulo falando sobre a longevidade, sobre telômeros, qual que era o último capítulo que ele falava? O principal é o último capítulo. Era sobre a saúde social. Como você convive com o seu próximo, como são seus vizinhos. Não é só, a gente pensa em longevidade, em melhorar os telômeros com exercício físico, sim, que é incrível. Sim. Isso é receitado e carimbado por todo mundo. A saúde começa pela boca. Sim, eu não preciso de muitos suplementos. Eu posso comer bem. Sim. Eu tenho que ter um intestino bom, absorvendo tudo de bom, tanto da minha comida quanto dos meus suplementos, porque eu costumo dizer que é o cocô mais caro que você tem na vida, porque não vai absorver, vai ser jogado então assim, não fora, adianta chegar lá né? na farmácia, pegar tudo quanto é suplemento, por favor, se não tiver regulado. Se não tiver regulado o intestino. Sim. E voltando à saúde social, é o principal, sim. Isso traz o quê? Felicidade e tranquilidade, principalmente para as pessoas mais longevas, os nossos idosos. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Coffee and Play. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma amiga querida, doutora Júlia Pizarro. Ela é cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial e saúde integrativa e regenerativa. Júlia é fundadora do Instituto Icária, um espaço que une estética avançada, medicina integrativa e regeneração tecidual. Sua missão vai muito além da estética, mostrar que a beleza é reflexo direto da saúde, dos hormônios e do intestino, da mente e do estilo de vida. Júlia, seja muito bem-vindo ao Coffee and Play. Ai, amiga, obrigada. Que lindo. Nada. Deu uma resumida boa, né? Acho que e é muita coisa, mesmo assim. É muita coisa, mas assim, eu acho que é importante a gente entender e equilibrar cada uma dessas questões na nossa vida, né? Por isso que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. E muitas pessoas me perguntam o que você realmente faz. Eu faço isso tudo. Então, eu uni, né, a harmonização facial, saúde integrativa, medicina quântica, que é muito importante, estilo de vida. E por aí a gente caminha pela beleza e a harmonia de vida. Sim. E antes de começar, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados. Café do nosso coffee, forte ou fraco, com açúcar ou sem açúcar? Forte sem açúcar. Gente, puro. Cada episódio só me mostra que eu acho que eu tô vivendo errado, mas tudo bem. Eu sigo com o meu cafezinho, defendendo meu cafezinho. Com meu açúcar sempre ainda, mas quem sabe um dia... Estévia, quem ainda não conseguiu largar, estévia. Para mim continua com gosto de remédio, eu não consigo tomar ainda. A gente acostuma, o cérebro faz isso. Vamos lá, gente, essa é a minha missão. Um dia, quem sabe, eu grave um episódio dizendo que meu café mudou. Vocês estão me acompanhando, vocês vão ver. Júlia, como foi a sua trajetória até chegar à odontologia e depois expandir para a harmonização facial? Meu pai e minha mãe são cirurgiões dentistas. Ah, que legal. E meu pai é cirurgião, né, implantodontista, minha mãe era odontopediatra, mas os irmãos da minha mãe, ela tem mais 2 irmãos, que um era periodontista e o outro endodontista. Então eu venho de uma cadeia de cirurgiões dentistas, né? E da minha geração, eu tenho mais 2 primas também, que são cirurgiões dentistas. Somos, uma família aí na área da saúde, cuidando cada um do seu jeitinho. Sim. E eu pensei em farmácia, pensei em várias coisas, mas falei, então estamos no caminho. Estou no caminho, eu sempre fui para o consultório com meu pai, com a minha mãe, sempre vi, sempre gostei, nunca tive medo. E foi um caminho natural. Foi um caminho natural para mim, exatamente. E depois, pós-odontologia, pós-faculdade, eu fiz implantodontia. Então, eu sou cirurgiã, sou implantodontista, enxertos e por aí vai. E aí a harmonização vem em que momento? Então, há muitos anos atrás, uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos, eu tive um grande problema com a minha mãe e com uns pacientes, que não foi um problema. Na verdade, foram perdas de implantes sem causas aparentes. Sim. Então, comecei a estudar e observei que eram nas minhas pacientes menopausadas. Era falta hormonal.
Então, eu comecei a fazer exames de sangue nelas e também nos meus pacientes jovens para eu começar a entender. Não falava-se muito sobre isso naquela época. E eu comecei a observar hormônio. Eu jogava no Google alguma coisa. E demorava de 3 a 4 dias nessa época para o Google te devolver o algoritmo. E aí eu vi bem grande, hormonologia na odontologia. Eu falei, é isso mesmo. E fui fazer hormonologia. Só que esse curso era somente dentro da pós-graduação em harmonização facial. Ah, entendi. Aí eu não queria fazer harmonização, porque eu sou cirurgiã. Eu falava, eu sou cirurgiã, deixa isso aí para os médicos, para os dermatos. Mas fui fazer, e o Caio falou, vamos fazer. Vai, a gente dá um jeito. E fui fazer, me apaixonei pela harmonização facial e tudo relacionado à hormonologia. Né? Porque as minhas meninas menopausadas, para osteopenia e osteoporose, os profissionais da saúde que tratavam delas passavam alendronatos e bifosfonatos, são da mesma família, que fazem uma hipercalcificação óssea. E eu preciso de nutrição óssea. Então, hipercalcifica tanto que os meus vasos sanguíneos, eles desaparecem, apertam até desaparecer. Então, eu não tenho nutrição óssea. E foi a partir daí que eu entrei na hormonologia. Júlia, então, na sua fala, gerou uma dúvida aqui. Você observou que pacientes que você tinha da odontologia, com implantes e tal, ou apareciam com alguma resistência, ou tinham alguma dificuldade ali nos implantes, e que se mostrava característico em pessoas que já estavam no processo de menopausa. Uhum. E aí isso gerou, então, o interesse para buscar a hormonologia, certo? Certo. Me corrija. É uma pergunta válida? Válida, super válida. Tá. Vou dar um exemplo. Começou, na verdade, com a minha mãe e mais uma paciente na mesma época. A minha mãe, eu já tinha colocado os implantes dela uns 3, 4 anos antes, já com os dentes na boca perfeitos. Certo. E ela foi no profissional da área da saúde, isso em média outubro, final de ano, e passou os alendronatos para tomar. Não vou falar a marca de medicação, que eu acho que não convém. E ela tomou a medicação em dezembro. Então, ela começou a tomar 1 por semana. Quando foi fevereiro, março, ela me liga, Júlia, os implantes estão saindo pus. Quando ela tirou o raio-x e me encaminhou, eu vi uma absorção óssea, uma necrose óssea muito grande. Então, isso causou um mega problema, já com os implantes na boca. Certo. A segunda situação foi a minha outra paciente, na mesma época que eu pus os implantes e o implante não cicatrizou. A gente chama de necrose óssea, por falta de irrigação, de cicatrização. Porque toda cicatrização é feita através do nosso sangue. Se a gente não tem vaso sanguíneo, não tem cicatrização. Então, essas medicações são muito preocupantes hoje, né? A hipercalcificação, principalmente em idosos, quebra de cabeça de fêmur, quedas de idosos que não cicatrizam mais. Certo. Então, a gente tem que se preocupar com isso, sim. E aí eu descobri uma nova forma. Sim. Por isso que eu me interessei, porque é uma forma de você devolver os hormônios, porque a vitamina D é um hormônio, é o colecalciferol, e ele é potentíssimo. Todas as nossas células de todo o nosso corpo têm receptor de vitamina D. Entendi. Então, é aí que você percebe que não é só a estética por si só, né? É também mergulhar na saúde integrativa, porque olha que fenomenal. Eu acho que é um alerta até para todos os tipos de profissionais. A gente acredita às vezes que a forma que a gente aprendeu, ela vai servir para ser aplicada uma técnica, e aí a gente vai não olhando atentamente para quem está recebendo aquela técnica. Exatamente. Porque se eu pensar no seu caso, né, que eu não sou da área de saúde, mas se eu penso na capacidade que você teve de perceber que uma condição de um momento de vida de uma mulher madura prejudica na questão odontológica dela, odontológica, né? Da pele, do cabelo.
Quando a gente fala na menopausa, a gente fala em mulheres que estão entrando na menopausa precocemente também. E tanto por causa de anticoncepcionais, pela causa dos anticoncepcionais, que é uma menopausa Sim. química. Então, eu falo muito de desintoxicação, que foi aí que eu entrei mesmo de cabeça na medicina integrativa, na saúde integrativa, porque eu comecei a observar que só o hormônio não dava conta, não estava funcionando. Ele não aumentava mesmo assim, ele não convertia de um nível legal para um corpo. E foi aí que eu fui estudando mais, fazendo cursos. Então, hoje eu tenho o meu método que eu Sim. desenvolvi, né? E eu tenho fases para isso. Então, por exemplo, a gente fala muito de desintoxicação de metais tóxicos, Certo. né? Vou dar um exemplo do mercúrio, que tem tanto nas amálgamas dos dentes, mas tem muito em peixes. Eu tive uma E intoxicação por mercúrio Você teve? por comer peixes regionais, assim, né? E aí, Aham. região de garimpo, cidade assim, Exatamente foi isso. o maior susto, assim. Eu falei, um meu susto. Deus. É. E aí fiz o tratamento e deu tudo certo. Sim, e graças a Deus. E também o alumínio, por exemplo. Ele tá nas nossas panelas, no filme de alumínio que a gente põe para Sim. assar o nosso lindo frango, né? Em desodorantes, em medicações. Tem várias medicações diárias que a pessoa toma, que o paciente toma, que tem microdoses, doses pequenas de alumínio. Sim, mas são todos os dias, durante anos. É uma recorrência muito grande. Então, essa desintoxicação é muito importante. Principalmente, que é o ponto onde eu queria chegar. Quando a gente tem metal tóxico, os nossos hormônios não conseguem ser convertidos ou ligados na minha própria célula, porque eu tenho um entupimento causado pelos metais tóxicos. Uau, então é importante demais a gente estar fazendo Muito. Um check-up completo para identificar isso. Muitas vezes a gente acha que o check-up é só hemograma. Não, e tem um monte de coisa para ser investigada, né? Tem um exame também interessante que é da medicina quântica, que chama biorressonância magnética. São ondas, né, energéticas em hertz que a gente consegue observar se aquela substância tem ou não dentro do organismo. Que legal. E aí, você costuma dizer que a beleza é reflexo da saúde. Uhum. Na prática, o que isso significa? Né? Já observou quando a gente vai fazer bioimpedância, que sai a nossa idade do corpo, que é sempre um pouquinho maior do que a gente tem? Sim. O último lugar que reflete o envelhecimento é na nossa pele, no nosso rosto. Os nossos órgãos, então, estão mais envelhecidos do que o nosso rosto. Então, a gente precisa, sim, cuidar do interno, cuidar do nosso fígado. Eu falo muito de intestino. As bactérias intestinais são muito importantes, né? O equilíbrio de bactéria. Eu vou fazer aqui só um adendo que a gente estava falando de menopausa, né? A gente tem um conjunto de bactérias intestinais que chama estroboloma. Esse conjunto de bactérias, na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Se ele tá muito, o que ele faz dentro do nosso organismo? Ele faz a recaptação de estradiol. Sim. Então, eu produzo, eu tenho, mas eu tenho que fazer a recaptação ali no meu intestino. Se tá muito alto, o estroboloma, essas bactérias, vai ter uma recaptação muito grande. Isso causa melasmas, inchaços faciais, né? Vários probleminhas faciais, até corporais também. Se tá muito em baixa, eu tenho o quê? Baixa recaptação de estradiol. Então, eu tenho uma menopausa, vamos dizer assim. Então, a gente pensa em bactérias intestinais também. Pensa em desbiose, colocar essas bactérias no lugar. E assim, que fique claro, porque era uma dúvida que eu tinha, né? Eu falava, bactéria no intestino e tal, não sei o que. Não, a gente
precisa delas, não é isso? Eu costumo Assim, dizer... a gente tem mais ou menos e a gente precisa, na verdade, manter elas organizadas É ali. isso aí. A cereja do bolo é a organização delas. Eu costumo dizer que a gente é um bichão cheio de bichinho. Bicho bom e bicho ruim. Sim. Então, a gente tem que ter bicho bom no tanto certo e o bicho ruim vai indo embora. Ou no tanto que ele precisa ter. Porque, às vezes, mesmo sendo ruim, por incrível que pareça, é bom ter um pouquinho dele lá, né? Exatamente. Tem que ter algumas coisinhas. E aí, como a saúde do intestino, dos hormônios e até da mente se refletem diretamente no rosto ou na estética das pessoas. Eu vou começar pela mente, tá? Tá. Que é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Quando a gente fala de hormônios, intestino e mente, do que eu alimento a minha mente? Então, já falando um pouquinho de medicina quântica, de energia, o que eu me alimento? O que passa no meu algoritmo? Sim. Né? Como, por exemplo, eu quero emagrecer. Só que eu só vejo comida gostosa de gordinho que eu quero. Não faz sentido. Não faz, né? faz. Então você tem que programar até seu algoritmo, porque senão a gente fica com a mente muito poluída, aquele barulho mental muito grande. Então a energia que a gente emana, né? Vamos imaginar que o nosso corpo é 70% de água, que uma célula também Sim. é feita 70% de água. Tem um estudo de um japonês, não vou arriscar falar o nome dele aqui, Sem mas problema. muita gente conhece. Ele pegou 2 copos de água, então ele emanou para um deles energia do bem, palavras positivas, de amor, e para o outro de ódio, de tristeza, de inveja. E ele pegou esses 2 copos de água, ele congelou essas moléculas e fotografou essas moléculas. Então, a molécula do amor, da vibração alta, Sim. 600, 800, 1000 Hz, a molécula ela é muito bem estruturada. A do negativo, que é baixo Hertz, é desestruturada. Então, a gente precisa o quê? Decidir todos os dias que tipo de molécula você quer ter dentro de você. Eu costumo dizer que eu até escrevo e carimbo para o meu paciente. Acordou, abriu o olho. Agradeça. E a primeira coisa, hoje o dia será incrível, porque eu decidi. O mundo pode estar caindo, você vai ter uma tranquilidade, sua célula vai estar linda, maravilhosa, ok, com a energia em Hertz bem, principalmente por causa da água. E você vai ter mais tranquilidade para resolver os seus problemas durante o dia. Porque nós somos resolvedores de problemas, não tem como a gente fugir disso. A vida adulta ou qualquer vida, a não ser que a gente, né, é muito difícil não ter um problema ao longo do dia ou nas nossas vidas, e eu acho que é importante a gente ter essa consciência, né? Sim. De que postura eu vou ter no meu dia. Eu posso ser aquele indivíduo que só pragueja e só traz um sentimento ruim para si mesmo, como eu posso ser essa pessoa que tem uma inteligência a ponto de, ok, é mais uma dificuldade que o dia me apresenta e que eu vou ver o que eu consigo resolver, como eu consigo resolver. E eu tenho uma coisa comigo que é o quê? Quando acontece uma grande dificuldade ou vem um grande problema, a gente precisa parar para refletir e pensar o seguinte: o que eu aprendi com isso? Porque é uma decisão diária. Se aquilo te desestabiliza muito, a gente precisa pensar em como corrigir isso, né? Para que quando ele vier novamente, a gente já esteja mais calejado e assim, a gente vai amadurecendo, vai passando os anos, a gente vai aprendendo isso. Aos jovens, ainda bem que a gente amadurece, ainda né? bem que a gente amadurece. A gente precisa dizer para vocês, mais jovens, que tá tudo bem se estressar, mas como você lida com isso faz toda a diferença. E quando eu tenho os problemas, não é o porquê, por que comigo? Por quê? É para quê? Eu sempre se pergunto, para que está acontecendo isso? Hoje você não vai saber, mas daqui para frente, um tempinho, nem que se for 10 anos para frente, você vai saber o porquê. E aí você falou da mente. Ou para quê?
Aí vem o intestino e a questão dos hormônios. Isso, o intestino, claro que também eu falei de, né, metais tóxicos e desbiose, e também sobre parasitas, né? A gente tem vermes, protozoários intestinais que que caem na nossa corrente sanguínea através do intestino. E todos nós temos, não é um tem mais, outro tem outro, é sim, a diversidade de parasitas existe. Até a rosácea pode ser um parasita, um ácaro na pele, né? Quedas de cabelo, fungos nas unhas, tudo isso é parasita. E quando a gente fala de parasitas, o que são parasitas? São fungos, vírus e bactérias. Então, todo mundo tem, independente do que for. As candidiases de repetição. Sim, infecção urinária seria? Infecções urinárias podem ser causadas por algum tipo de parasita, porque a infecção é causada por bactéria, mas às vezes ela exacerba pela diminuição do pH do órgão. Então, então a gente tem que entender bem o organismo como se fosse uma sinfonia mesmo. Então, cada um age na sua real hora. E aí isso reflete naturalmente na condição da qualidade da nossa pele. Exatamente isso. Se eu tô com alguma infecção, a minha célula não tá boa. Quando a gente fala de pele, de rugas, eu falo de intestino, sim. Sim. E falando de estradiol, né? Se eu não tenho intestino bom, eu não tenho estradiol. E é o estradiol que nutre o meu fibroblasto. Que é o fibroblasto, que é a minha célula da minha pele que produz o colágeno e a elastina. Sim. Gente, é muita coisa. Por isso assim, que então a gente precisa entender de um sistema. O ser humano é um sistema. Eu não posso olhar somente a boca, somente a pele, eu preciso entendê-lo por inteiro. Sim. Às vezes eu sou um pouco invasiva dentro do meu consultório, mas se não quer responder, não responde. Mas eu preciso entender como tá a vida daquela pessoa. A gente fala muito hoje em medicina do estilo de vida. Sim. Que é completo. Sim. Até porque hoje a gente quer... para manter a qualidade de vida, a gente precisa pensar no todo, né? E não é só na parte estética com aplicação de procedimentos. Esse cuidado precisa vir de dentro para fora antes de qualquer coisa. E as aplicações, você planejando um plano de tratamento maravilhoso para uma paciente, ou para um paciente, que eu atendo muitos homens também, é sensacional. Mas quando a gente une, né? Estou falando de injetáveis, mas quando a gente une com a integrativa, porque é um integral, é um todo, funciona assim de uma maneira incrível. A pessoa até diminui a falta de concentração, melhora aquele brain fog, né? Que é aquela nuvem cerebral. Sim. Melhora até na comunicação do próprio paciente, da pessoa como um indivíduo. Sim, porque aí o nível de concentração tá pleno, né? Tá aqui no presente e aí ele vai fluir muito mais. Melhora até a educação das pessoas. Sim. É impressionante, né? Até o nível de irritabilidade diminui. Exatamente. É isso. E, Júlia, o Instituto Icária, ele nasce da sua visão de unir estética, medicina integrativa e regeneração. Como surge essa ideia, assim, de unir tudo isso? Quando a gente fala de medicina integrativa, quando a gente fala de longevidade, pensando em ser longevo, bonito, não é diminuir, ficar mais jovem. A ideia da regeneração tecidual, porque eu tenho uma divisão celular todos os dias. Então, é deixar essa minha célula mais longeva para ela dividir sendo mais longeva. Faz sentido? Total. Porque senão ela se divide cada dia mais velhinha. Então, é uma divisão de uma célula velha. Eu quero uma divisão de uma célula nova. Eu estaciono, na verdade, melhoro. E quando a gente fala de regeneração e de longevidade, imagina um cromossomo, que é aquele X que muita gente conhece, se não pega aí no Google e abre. Imagina as minhas unhas como um protetor do meu
do meu cromossomo, Sim. tá? Aqui na pontinha, essa proteção, como se fosse um cadarço de tênis. Aquela proteção. Ele chama telômero. Então, a longevidade é o meu telômero. Toda vez que a minha célula se divide, ele também se divide. Só que nessa divisão, ele se arrasta. Ele faz um... Cada arraste desse, ele diminui, ele degrada. Uhum. Até ele acabar, e aí a nossa célula sofre o quê? Uma apoptose, ela se autossuicida, tá? É um suicídio celular. Então, o que eu preciso fazer? Devolver o óleo da minha engrenagem, para ele arrastar fluidos no flow. Sim. E quem faz isso chama telomerase. Eu li um livro há muitos anos atrás que eu achava que ele ia me dar a pílula mágica. Ah, sim. E ele começou no primeiro capítulo falando sobre a longevidade sobre telômeros, qual que era o último capítulo que ele falava? O principal é o último capítulo. Era sobre a saúde social. Como você convive com o seu próximo, como são seus vizinhos. Não é só, a gente pensa em longevidade, em melhorar os telômeros com exercício físico, sim, que é incrível. Sim. Isso é receitado e carimbado por todo mundo. A saúde começa pela boca. Sim, eu não preciso de muitos suplementos. Eu posso comer bem. Sim. Eu tenho que ter um intestino bom, absorvendo tudo de bom, tanto da minha comida quanto dos meus suplementos, porque eu costumo dizer que é o cocô mais caro que você tem na vida, porque não vai absorver, vai ser jogado Então assim, não fora, adianta chegar lá né? na farmácia, pegar tudo quanto é suplemento, por favor. se não tiver regulado. Se não tiver regulado o intestino. Sim. E voltando à saúde social, é o principal, sim. Isso traz o quê? Felicidade e tranquilidade, principalmente para as pessoas mais longevas, os nossos idosos, que estão ficando muito sozinhos. E eles tendo essa felicidade e essa segurança mental, porque a gente precisa de uma segurança. Sim. Não ter medo é aquela energia inerte bom que eu te falei, que vai para a água do nosso corpo. E isso faz com que a telomerase aumente. Consequentemente, a gente é mais longevo, as células mais longevas. Uau! Então, faz sentido? Assim, faz, não faz total. muito sentido. Então, assim, nunca como... cada vez mais, na verdade, se torna importante a psicologia positiva, porque é sobre Sim. isso. Então, se nós temos a capacidade de emanar essa energia, a gente precisa ser vigilante dos nossos pensamentos. Exatamente. Para que isso seja extremamente positivo no nosso dia a dia e que a gente tome como responsabilidade a qualidade do nosso A gente tem uma mania de apontar para o outro, sobre o outro, e lembra que é sempre sobre você mesmo. Falar sobre o outro, ficar com raiva do outro, com inveja do outro. Mas lembra que isso está sendo gerado porque nós somos uma usina. A gente gera energia. Essa energia eu gero dentro de mim, isso não vai para o outro. Isso fica dentro de mim, dentro da minha célula. Então, é aquela coisa nisso. do guardar rancor, né? O guardar rancor. E eu decido... É só você que se adoece. É difícil? É difícil, nós somos seres humanos. Mas a gente precisa acordar todo dia e tomar essa decisão. E não, volta. Vai. Observar o pensamento e voltar. E todo dia é um treino. Não alimentar isso já evita muitas outras doenças, porque já existem até muitas pesquisas dizendo, né, que quanto mais você guarda as coisas, mais adoece. E aí eu não vou chutar aqui que doenças são, porque eu não vou lembrar o estudo, mas existe sim. As doenças são psicossomáticas. Sim. Né? E eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, a dor de garganta. Na metafísica da saúde, a dor de garganta, a rouquidão, quem podou a sua fala? Quem te castrou? Quem castrou o que você ia falar? Tá entupido. Você precisa pôr para fora. A gente fala também pele, né? Um pouquinho de medicina chinesa. Pele e pulmão estão totalmente interligados. Câncer de pele, dermatites atópicas, até quedas de cabelo, que o cabelo está na pele. Tristezas profundas. Sim. Coloque isso para fora, torne consciente.
Fale, né? Ontem, para quem é cristão, né? Ontem uma paciente muito querida virou para mim e falou assim: olha uma ideia legal, uma coisa que a gente faz. Se arruma, senta numa mesa, faça o café, ponha 2 lugares. Fale para Jesus, tudo, põe um café para ele. Fale tudo com a boca, o que está vindo de dentro. Isso é uma forma de você tornar consciente, pôr para fora e emanar aquela energia e mudar a sua energia. Uau, que ensinamento mais lindo! E a gente precisa colocar ele no centro de tudo, né? E a partir disso a gente se transforma também. Sim. Adorei. Isso vai lindo, ficar né? guardado para mim. Eu acho que quando eu for tomar meu café, será em oração com ele do meu lado agora. Nessa imagem visual que eu achei lindíssima. Até me arrepiei com isso. Quando a gente tira o nosso horário de café, porque eu ouvi até a Rosângela esses dias, é uma amiga em comum nossa, ela falando que tirou o tempo para tomar um café com ela mesma. Sim, eu vi. E é bom tomar com a gente mesma e com Jesus também. É sobre isso. É sobre isso. Na verdade, nós nunca estamos sozinhos, mas tornar consciente a presença dele ao nosso lado. É como se tivesse um interruptor. Você sempre tem que deixar ele ligado, não desliga. Porque às vezes a gente entra num templo, numa igreja, em algum lugar, a gente liga o on. Aí sai o off. E não é bem assim, a gente tem que estar conectado o tempo todo. E aí, Júlia, mudando aqui um pouquinho, o que exatamente é a regeneração tecidual e como ela transforma os resultados na harmonização facial, por exemplo? Eu falo muito a nível de DNA, né? Cromossômica. Então, a gente precisa nutrir as células. Então, primeiro limpa, tira tudo de ruim que tem. Depois a gente suplementa, deixa ela bonita no lugar e depois a gente regenera. E regenera a um nível mais profundo. Eu tenho, claro, isso tudo eu já comecei a fazer essa regeneração desde a saúde integrativa, que eu já comecei a limpar meu corpo, né? E tanto quanto tem muitos injetáveis locais, como os exossomos, PDRN, até eu uso muito, que eu sou apaixonada, o plasma sanguíneo, que eu consigo fazer várias vertentes dele, tanto para enxertos ósseos, quanto para indução de pele e regeneração de pele. Com o nosso próprio sangue. Então, eu tiro simplesmente, eu chamo de ouro líquido. Sim, o plasma maravilhoso. Ele devolve uma melhora celular, ele devolve uma elasticidade, aumenta colágeno e elastina e é tudo que a gente precisa. Sem inflamar. Eu preciso diminuir a inflamação do meu corpo. Eu diminuo essa inflamação e vou tanto com vitaminas, minerais, tem muitos nutracêuticos no mercado maravilhosos para suplementação, específicos para a pele. Né? Que as pessoas às vezes estão ali vivendo inflamada, com inchaços, isso é uma inflamação também? Lógico. E aí a gente precisa olhar, o que está acontecendo aqui? Então, nunca se teve tanta informação disponível como antigamente. Então, por que a gente vê hoje pessoas com muito mais idade aparentando estar muito mais jovens? E eu não estou falando só de beleza, eu estou falando de saúde também, né? De ter essa qualidade de vida. Isso vem de uma consciência, isso vem de um acesso à informação, que é o que a gente está conversando aqui também, dessa possibilidade de conhecer. Diante disso, cada um vai seguir um caminho. Eu falo, preciso procurar um especialista em medicina integrativa. Eu estava lendo hoje que a beleza e a pele do rosto bonita não quer dizer que você está saudável. Sim, claro. Porque nós temos muitos injetáveis que são locais e funcionam sim. E promovem isso. isso. E aí, assim, você tá com uma carenagem sem batida. Fazendo uma analogia com mais um motor. Tá daquele jeito, o óleo tá vazando. A gasolina que você tá pondo dentro dele não é boa. É exatamente isso. Não tem como você achar que só colocar um injetável vai resolver quando você tem 90% ali sendo... Tem muitas meninas, né? Que é a mulher que tem medo de ficar
velha, vamos Uhum. dizer assim. Ai, não quero envelhecer de jeito nenhum. Então tem que tratar de dentro pra fora, porque não adianta. Você tem medo de envelhecer, medo de morrer. A gente tem que ser o quê? Mais longevo. É. E isso é celular, não é só o rosto bonito, é o corpo como um todo. E aí, quando a gente olha para esses contextos, o que, que você considera de hábitos importantes para manter um estilo de vida, né, para envelhecer bem e com saúde? Porque assim, eu acho que deve haver hábitos, né, que a gente Sim. precisa implementar, a gente vê muita coisa, mas que hábitos hoje proporcionam esse envelhecer bem com saúde? Eu gosto muito de falar sobre corpo, mente e espírito, Sim. né? O corpo, claro que todo mundo sabe, alimentação, exercício físico, que é essencial o exercício físico. Hoje as pessoas estão trocando até os bares pelas academias. Sim. Hoje é um novo wellness, né? O novo socialização. E a socialização já vem com então a gente consegue unir tudo, o útil ao agradável. E essa socialização, que a gente fala da medicina do estilo de vida, a gente fala de saúde social, você precisa dessa socialização. E você também precisa orar, agradecer, meditar, independente da religião que for, mesmo se você for ateu, Sim. pare com você mesmo, emana energia. E a gente sabe que nós somos todos energéticos. Sim, Então, cuidar do corpo, da mente e do espírito das formas mais sutis, mais simples. Fazer um grounding, um aterramento, tomar sol na palma das mãos, tomar sol todos os dias. A energia solar, fora que ainda faz a melhora da nossa vitamina D, aumente a nossa vitamina D, que é um dos melhores hormônios, né? Eu falo muito de vitamina D, mas tem testosterona, progesterona, estradiol, né? Ocitocina, e aí vem E aí a uma importância de fazer gama de uma hormônios. um check-up envolvendo analisar todos esses indicadores no Isso. corpo, né? Exatamente. E a longevidade é um nível hormonal bom É. para Eu- intracelular. Eu penso, já tem muitos anos que a gente faz esses acompanhamentos e é engraçado como o nosso corpo muda a cada 6, 10 meses. Uma coisa que estava boa ali há 10 meses atrás, hoje já está gritante. Alguma coisa aconteceu ali e a gente precisa estar sempre Precisa estar de olho. atento. Não dá para dizer assim, fiz hoje, daqui 5 anos eu vou fazer de novo. Senhores, eu faço anualmente pelo menos 2 É vezes. recorrente. É recorrente. Não E tem como. volta e meia eu me surpreendo com alguma coisa que desregulou completamente. E desregula mesmo. É. Nosso corpo é assim. O meio hoje tá difícil. Se a gente parar para fazer tudo, a gente não tem vida. Mas sempre a desintoxicação, sempre a alimentação e a reposição hormonal. É isso. A reposição hormonal é a cerejinha do bolo. Eu tenho, né, eu sou extremamente adepta há muitos anos e sei o quanto isso é transformador. Estamos indo para o nosso último bloco. Obrigada, querida. E eu tenho uma pergunta aqui que ela fala assim: você trabalha com autoestima, saúde e bem-estar. Cases reais, né? Qual foi a transformação mais marcante que você já acompanhou? Ai, tem um bem recente que foi, assim, é de arrepiar. Uma mulher, 40, 40 menos. A gente limpou, a gente tá regenerando e mudando o estilo de vida, a repigmentação de um vitiligo, que é uma doença Uau! autoimune. Isso para mim é o mais gratificante de tudo, e ver essa pessoa sorrir, essa pessoa feliz, essa pessoa bem. Então, até não se amar e não se olhar no espelho, ela tem que se amar. Se olhe, eu falei, Eu não sabia se nem que era olha, possível. é possível. É possível. Só que não é só a limpeza, só a nutrição. É mental também.
é a felicidade, a melhora. Então, é um conjunto de fatores. Não dá para eu olhar para o ser humano só com o corpo. Nós somos um espírito dentro de um corpo pensante. Nós somos triunos, não tem como eu pensar só em uma coisa. Quantas vezes eu tô fazendo um botox, aí eu percebo que um lado dói mais que o outro. O lado direito é o lado do pai. O lado esquerdo é o lado da mãe. E às vezes eu jogo uma assim, tá com algum problema com o pai, né? Aí a pessoa, ai, tô mesmo, começa a chorar e aí a gente começa a conversar. É uma troca. É uma troca de informação, uma troca energética. Talvez até num abraço a gente consegue ajudar uma pessoa. Sim, claro. Um dos primeiros livros que eu li, eu era criança até, foi A Terapia do Abraço. É para crianças mesmo. E é lindo. Acho que todo mundo deveria dar para o seu filho, porque a troca energética é muito legal. E assim, a gente esquece o poder que tem, né? Ser abraçado muitas vezes. A sociedade, às vezes, vai perdendo algumas coisas que são tão importantes. Eu não deixo de abraçar os meus filhos, assim. Eu acho que eles precisam sentir que a gente está ali e é importante mostrar isso e eles perceberem que é o ambiente seguro deles também. E na minha clínica, chegou lá ser abraçada. Ser abraçada. E você tem um abraço muito forte. Abraço. For na Júlia, e pode... é genuíno. É natural, verdade, é meu. Né? É sobre isso. E assim, é gostoso, né? Às vezes a gente vem de ambientes profissionais tão pesados. Eu venho de um ambiente que é muito masculino. Sim. Então a gente às vezes vai se retraindo em relação a isso. Primeiro por ser mulher, segundo por ser um ambiente às vezes que a gente não pode ter essa conduta, e a gente vai perdendo, vai se polindo em relação a isso. Só abrindo um parênteses, eu tenho um paciente e eu faço umas perguntas e a gente chegou nesse abraço. Ele falou que ele é abraçado uma vez por ano pela mãe no dia do aniversário. Oh, meu Deus. Como que uma pessoa vai estar com a pele boa, vai estar bem, vai parar de fumar, vai ter uma vida num flow assim, sem essa troca. Abracem. Abracem. O recado aqui é abracem. Nem que pegue na mão. Sim. Troca isso. Emana amor. Júlia, que mensagem você deixaria para as mulheres que estão em busca de beleza, mas também de equilíbrio com a sua saúde real? Tem uma frase que eu amo. Uma pessoa super importante falou: ame ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não se amar, não se cuidar primeiro, a gente não dá conta de cuidar nem dos nossos filhos. Então é se olhar, se amar. E olha no espelho e fala que você se ama sim. Que você é bonita, que você é linda, que você é poderosa. Obrigada! E você sabe disso. Né? E fala pra você também. Fala que você pode, que você é poderosa, porque você é. É o alto amor, se amar, para você amar o próximo. Porque eu vejo muitas pessoas transformando isso em o não se amando, mas precisando do amor externo. E não é bem por aí. E aí tem uma questão que a beleza ela está extremamente ligada a esse amor próprio. Então, quando eu posso viver uma vida completamente ó céus, ó vida, só reclamando, ser lindo e não conseguir nem mostrar essa beleza. Porque o meu comportamento, a minha energia, ela não tá bela. Eu acho que quando a gente entende que a energia, ela faz parte da nossa beleza, a gente fica ainda mais bela. Quando eu faço análise facial, eu falo muito da área do olhar. Sim. Os olhos são a janela da sua alma. Então, é o olho que transmite o que você tem dentro. O que a sua alma tá feliz ou por que ela tá chorando tanto? Então, às vezes, a gente faz muito procedimento na região dos olhos, mas, às vezes, é só trazer à consciência o que está guardado ali dentro.
Nem se for no Café com Jesus, ou Sim. Café com Deus, nem se for com uma amiga, e para você mesma no espelho, e se perdoar, que é difícil. É isso. Eu acho que a mensagem ela é profunda, ela é reflexiva e ela é um convite real para a gente lembrar da importância disso. E é nós com nós mesmos. É isso. A gente nasceu sozinho e nus. E morreremos praticamente assim. Sim, exatamente. Então, tem algum porquê aí, né? Gente, que conversa mais gostosa. Obrigada, minha linda. Um assunto que eu adoro. Eu recomendo que as pessoas tenham cada vez mais informação a respeito. Procurem especialistas em medicina integrativa. A gente vai deixar aqui o @ da doutora Júlia. Acompanhe o trabalho dela. Se você se interessou, contate ela, né, para saber Atendo mais. online também. Eu tenho pacientes nos Estados Unidos, Canadá, Olha aí, Inglaterra, internacionais. Mas esse então, amor de qualquer pessoas lugar que do você Brasil. tá vendo. É esse amor de pessoas que vocês estão vendo aqui. É a Júlia que eu conheço. Obrigada. Obrigada pelo carinho. E para encerrar... Amo a sua vida, querida. Obrigada, e eu a sua. E para encerrar o nosso play, uma música. Uma música? Um artista, um estilo. Eu tô numa fase muito de louvor. Deixa eu lembrar o nome dele. Posso pesquisar? Pode, claro. Eu gosto muito, eu tô ouvindo muito louvor esses dias. Gosto muito. Quer ver? Esse é o meu dever de casa. Tô gostando muito de Renascer Prize, que é uma música chamada Escape. Uau. Bem bonita. E eu tô fazendo aula de canto porque eu não canto bem, mas eu sempre tive vontade, é um sonho. Quais são seus sonhos? Sim. E hoje eu canto, e esse é meu dever de casa, eu tô amando e tá fazendo super parte da minha vida e fazendo super sentido também. Que bacana. Tem gente que gosta de fazer cerâmica, pintura em seda, corrida. Então faça o que você tá com vontade. Dança. É isso, eu acho que a gente às vezes perde muito a questão de buscar um hobby, de buscar uma atividade que seja fora de tudo aquilo que a gente tem como obrigação profissional ou até pessoal. Você tá né? com vontade de sentar sozinho na esquina e tomar um sorvete? Porque você tá com vontade de tomar um sorvete? Toma o sorvete. É sobre isso. Ó que gostoso que é. Não é? É isso. Muito obrigada. Gente, encerramos mais um episódio do podcast Coffee and Play. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui se tiver alguma dúvida para a doutora Júlia. Ou sugestão de temas em que a gente possa trazer ela novamente, porque aqui a gente tem muito assunto sobre muitas coisas, sempre com cada convidado especial, e aí a sua sugestão faz a gente trazê-los novamente. Muito obrigada, tchau, tchau! Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá. Essa é a palavra de Deus sobre a tua vida. Ele não precisa de nada do que você tem para ele fazer o grande milagre na tua vida, na tua casa, na tua família.